Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por ter vindo aqui. Então, hoje eu sou Giuseppe Musello, sou vice-presidente de Customer Success da Enable, aqui na América Latina, e comigo tem alguém que, como se diz, dispensa totalmente apresentações, entende porque, né? Entende, tem um nome, né, maravilhoso, entende? É a Natália, né? E eu deixo ela se apresentar. Representa o nosso cliente que nós somos muito orgulhosos praticamente de ter conosco. E que tem alguém que nunca tomou Coca-Cola aqui? Pode levantar a mão? Ninguém, né? Tá vendo? Tá, é assim, né? É assim, né? Como se diz, né? Coca-Cola é Coca-Cola, entende, né? Enfim. É dispensa totalmente apresentações. Este projeto foi um projeto extremamente interessante e a Natália, entende, vai nos apresentar, nos introduzir, né? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Bom, opa, eu falo um pouco baixo, mas eu não estou muito acostumada. Eu sou a Nath, sou a Natália Martins, eu sou gerente sênior de capacidades comerciais. Eu já estou 8 anos na Coca e passei por diversas áreas já, operações, clientes chaves, digital e agora mais esses últimos 2 meses na área de capacidades comerciais, tendo o prazer de trabalhar com o time da Enable. É, Parte de aprendizado sempre fez parte da minha vida, sempre amei estar me capacitando, sempre amei estar aprendendo com experiências de várias pessoas e poder estar trabalhando com isso hoje, atualmente na minha vida, é um privilégio, é um prazer, e em múltiplos idiomas também. Então, a minha jornada tem sido muito enriquecedora aqui e trabalhando com o Pepe, com o time da Enable também. Muito obrigado. Esse é um pouquinho da nossa agenda hoje, falando um pouquinho da gente, o contexto de negócio da Coca hoje em dia. A gente vai falar sobre um pouco do desenvolvimento do projeto, da implementação da plataforma, as melhores práticas. A gente trouxe também o time da Solar para falar um pouquinho também. E o impacto também no nosso sistema sobre a implementação dessa plataforma e sobre a comunidade que a gente criou também. Antes de falar sobre a implementação da plataforma, eu preciso explicar um pouquinho o contexto de negócio para vocês, como a gente trabalha. Nesse caso, a Coca ela funciona como um modelo de franquia, não sei se todo mundo sabe. E aí eu precisava explicar também isso para vocês antes de entrar nessa parte da plataforma e por que a gente precisa desse programa para trazer essa educação em escala, né? A Coca hoje ela está na América Latina. A gente tem 39 países, a gente tem uma operação muito vasta, 40 engarrafadores que acabam se transmitindo em 67 operações de engarrafamento. Hoje a gente tem no Brasil 7 engarrafadoras atualmente, contando com a Solar, que está aqui representando também pela Morgana ali. E hoje a gente trabalha nesse modelo de franquia. Eu trabalho na Company, a detentora da marca, e hoje a gente tem as operações de engarrafamento. E por que isso, né? Porque é muita diversidade. E hoje a gente trabalha com 3 idiomas, espanhol, inglês e o português, e trazer o treinamento para isso é muito difícil, assim, de uma forma consistente, uma comunicação. E o modelo de franquia, vocês sabem que a gente tem diferentes interesses, então, assim, é difícil também trazer isso de uma forma assíncrona. Hoje a gente tem também uma população no nosso sistema de mais ou menos 50% de millennials, então a gente também tem que trazer uma parte de treinamento que seja engajante, né? Que é também difícil, então como é que a gente traz conteúdos engajantes, mas é mais para mostrar para vocês que é um sistema muito diverso, né? E aí, Pepe, também, se você quiser complementar, você complementa, tá? Não é uma apresentação só minha, mas é isso. E aí, falando um pouquinho do desenvolvimento do projeto Educo. Antes de, também falando do nome Educo, assim, o nome, por que é Educo? A gente trouxe um nome que transmitisse para os 3 idiomas. Educação fala em inglês, espanhol e português, né? Education, educação e educação, no caso. E KO, no caso, é como os fabricantes identificam os engarrafadores, identificam a gente internamente. Então, tem esse senso de identificação, de pertencimento. Então, nada mais, nada menos de colocar um nome que eles se identificassem internamente. Então, virou Educo por conta disso, né? Essa é uma experiência muito interessante também para quem está
como se diz, pensando em desenvolver um projeto que depois envolve, né, inevitavelmente também o desenvolvimento de uma comunidade. Este ponto de vista, entende, é extremamente interessante. Parece uma banalidade se vamos escolher o nome, entende, da plataforma, o nome da experiência, mas é extremamente importante porque efetivamente tem que ter um senso de identificação muito grande para gerar um senso de pertença, de pertencimento, né? Que depois vai a gerar aquele engajamento necessário, entende, para as pessoas se sentirem parte desse projeto. E no começo, quando foi escolhido, entende, este nome, Educo, realmente foram escolhidos, foram apresentados vários nomes, né? Foram apresentados vários nomes, teve várias possibilidades, mas este nome em particular trazia em si uma coisa que, para quem que é fora do setor, pode não significar nada, o caô. Mas para eles que estão lá dentro, significa muito. Caô identifica a Coca-Cola, identifica a Coca-Cola na bolsa, assim como eles, por exemplo, dentro do universo, entende, né? Deles, no engarrafador. Então, para eles significava muito. E o prefixo edu é universal, entende, né? Em qualquer idioma. Então, educo foi assim. E este símbolo, entende, que vai aparecer depois, entende, tem um símbolo também, né? Educo, feito com as três garrafinhas da Coca ali, ó, ali em cima, né? As três garrafinhas da Coca, entende, colocadas, né? Dentro de uma figura de academia, entende? Deu também esta ideia muito clara do que significava. Então, foi uma experiência muito interessante participar também do nascimento, praticamente, do nome, né? De todo este projeto. E aí, o que que eu educo, né, gente? É uma plataforma de treinamento para força de vendas, que tem que ser simples, prático e bem funcional. Essa é a verdade. Ali a gente estava na palestra da Tilly Beans também. Eu não sou animada que nem ela, não, não vou ser. Eu tentei me inspirar, mas eu não vou ser, gente. Obrigada, mas não, não vou ser. É o meu jeitinho e é isso. Mas assim, a gente tem que tentar trazer e engajar a nossa força de vendas, porque é aquele cara que está ali no ponto de venda, que tem 6 minutos para poder executar e poder transmitir todo o conhecimento da nossa estratégia no ponto de venda. Mas assim, ele precisa absorver toda a nossa estratégia. E aí, como é que nasce o programa, né? Em 2022 começou essa ideia do Educo, do nosso presidente da época, que foi o Henrique Brown, que ele falou assim: gente, muito linda a estratégia que vocês estão fazendo, mas como é que a gente transmite isso para a força de vendas? Porque eles precisam entender, né? É uma coisa que é muito difícil, assim, precisa ser simples. E aí, conversando na fase de discovery do projeto, conversando até com um dos gerentes, assim, da FENSA, que é um outro engarrafador, ele, da FENSA Colômbia, falou assim: cara, meu sonho é ter uma plataforma que transmitisse isso de uma forma fácil. E aí, no projeto que estava tendo no México, né, Pepe, é, com vocês, acho que era num projeto de universidade no México, né? Da fundação, a gente entendeu que esse projeto, a Enable trazia o que a gente precisava, e nesse caso a gente conseguiu traduzir todo o valor que a gente queria trazer para a força de vendas, falou, vamos testar e vamos fazer. E aí nasceu a plataforma da Educo com 3 pilares: conteúdo, plataforma e comunidade. Isso muito, muito, muito forte. Esses três pilares são, como se diz, pilares para qualquer tipo de experiência, entende, que você queira fazer no âmbito da educação corporativa. Você tem que ter essas três coisas. Uma plataforma sozinha, sem conteúdo, né? É uma universidade, é uma rodovia sem carro, entende, né? Então, o conteúdo sem uma plataforma, entende, oportuna para veiculá-los também não funciona, entende? E ser uma comunidade que atenda a isso também não funciona. Então, essas três coisas têm que ser interligadas. O projeto tem que ser realmente construído na base desses três pilares, que são os três pilares que vocês vão ver ali em cima do símbolo da Educo, né? São aqueles ali. Exatamente. E bom, o que que é o projeto em si? A gente usa a plataforma e o programa para criar e desenvolver os conteúdos across a América Latina de uma forma assíncrona.
a gente usa também a plataforma que ela seja de total autonomia para os fabricantes poderem compartilhar os conteúdos entre si e para sua força de vendas e de uma maneira que seja online e offline, porque assim, os vendedores, eles podem usar os seus próprios dados, mas não é isso que a gente quer, que eles usem a internet deles para nosso treinamento. A gente quer que eles usem de maneira offline, porque eles podem fazer em qualquer lugar, né? Seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, mas que esteja disponível 100% do tempo. Então, assim, 100% de acessibilidade. E aí, entre os pilares e os objetivos que a gente tem com a Educo a forma que a gente compartilha o conteúdo em si, mas a plataforma, nesse caso, permite essa implementação e a criação do conteúdo de uma forma mais rápida. É muito co-criado com os fabricantes, a gente entender a necessidade do que eles precisam de material para o seu dia a dia, e isso a gente entende através de várias sessões de feedback, de aprofundamento. E hoje a gente está fazendo um deep dive sobre habilidade de vendas, por exemplo, do que é, a gente está buscando entender se é material de negociação que eles precisam, de liderança, de soft skills nesse caso, mas é tudo co-criado e isso a gente consegue entrar num nível de profundidade em 3 módulos, de academia, especialização e pílulas, que são módulos de algo mais rápido, algo mais profundo, ou se você já tem aquela base, a gente entra um pouquinho mais a fundo para ser mais especializado mesmo, e a criação de uma comunidade, para justamente o time se sentir parte e ele possa ir crescendo ao longo da sua trajetória de emprego, né? Ops. E aqui na parte de comunidade, eu acho que é uma coisa importante também dizer, entende, né? Esta comunidade foi estendida também ao conceito de cocriação, entende, né, de conteúdo, porque foi criado depois um ambiente específico que chamamos de EducoLab, aonde os engarrafadores podem se encontrar virtualmente para construir juntos os conteúdos. Então, se antes praticamente cada um dos engarrafadores tinha a possibilidade de construir o próprio conteúdo sobre o argumento X e os outros estavam fazendo a mesma coisa, agora eles podem fazer isso junto. Então, como se diz, podem colaborar. Então, reduzindo os custos, obviamente, e dando uma possibilidade maior de efetividade ao conteúdo que tem criado com a colaboração de várias mentes, entende? Então, isso é muito interessante, né? Hoje a gente tem muita troca entre as operações, seja no próprio Brasil, seja Brasil, América Latina, México. A Solar trocou com o time do México trocando com China. Então, assim, a gente troca sobre fases de treinamento, sobre fases de operação mesmo, mas assim, é muita troca para fazer o sistema crescer sobre o próprio sistema. Então, a gente tenta trazer o máximo de interação possível entre os próprios colaboradores. E aí falamos da implementação da plataforma. Como é que nasceu? Como é que se implementou a plataforma? Como é que veio praticamente à luz, entende, né, esta ideia? Começou, como estava falando a Natália antes, praticamente começou com alguns projetos que nós estávamos fazendo com a Coca-Cola, como Enable, no México, com a Fundação Coca-Cola. Era um projeto que se chamava Gigante del Barrio, é um projeto que permitia praticamente a Coca-Cola de fornecer treinamento para as lojas de bairro sobre a administração da empresa. Então, dava praticamente um auxílio, entende, às pequenas lojas de bairro para fazer isso. E nós fizemos toda a parte praticamente de divulgação da plataforma desse projeto e depois também estamos atendendo engarrafadores em toda a América Latina, mas na parte de técnica, ou seja, para o pessoal que fazia a produção mesmo da bebida, entende? A produção da Coca-Cola. Neste caso, chama o projeto Learning Up, né? Agora eu me estava dizendo como se chama, Learning Up. E aí, entendeu? A Coca-Cola chamou, vamos fazer o mesmo também para a parte da força de venda. Temos desafios diferentes, mas é interessante usar essas experiências. E aí começamos praticamente a pensar esse projeto juntos, e aí começamos a desenvolver praticamente esse projeto. Começamos com... Posso passar para frente? Só uma, obrigado.
Começamos no 2022, né, com a estruturação do sistema para atender todos os engarrafadores da Latam, entende, da América Latina. Fizemos o treinamento da Accenture, que era, naquele momento, deputada a criar os cursos, entende, de um Trade Academy em espanhol, português e inglês, né? E, então, eles fizeram esse treinamento e depois começamos a fazer um piloto. Fizemos um piloto com a FEMSA, neste caso. Foram escolhidos, foi feito um treinamento mesmo presencial, me lembro que era durante a pandemia, então tinha que fazer, mesmo sendo presencial, tinha que fazer análise de Covid, enfim, uma série de coisas. Fizemos esse treinamento presencial, treinamos 4 linhas de produto diferentes, né, que começaram a produzir alguns conteúdos. Então, em apenas 4 dias, eles produziram 80 conteúdos depois do treinamento que nós fizemos, então, usando a plataforma. Então, eles usaram a plataforma, desenvolveram 80 conteúdos, usando todos os vídeos que eles tinham, os materiais que eles tinham, enriquecido através do uso da plataforma, e aí, entende, começaram a divulgá-los internamente e começaram e foi feito o piloto, entende, né, para startar o projeto. Visto que deu certo, então começamos, ok, a estruturar, né, efetivamente o sistema. Aí foram criadas subcontas autônomas, ou seja, dentro da plataforma única Educo, tem várias subcontas. Cada subconta atende um engarrafador. Só que a subconta tem a possibilidade de ter uma identidade visual e um logo, entende, completamente separado da outra. Então, são subcontas totalmente separadas. Então, a Solar, por exemplo, tem o logo da Solar, tem a identidade visual da Solar, entende, etc. A Embol da Bolívia tem outra coisa, entende, né? A Urla tem outra coisa, a FEMSA tem outra coisa. Cada um tem o dele, né? E tem um trabalho totalmente separado. Só que eles podem ter este ambiente do Colab, aonde todos podem entrar e co-criar e colaborar, e a Coca-Cola tem visibilidade, né? E possibilidade de transferir conteúdo a cada um deles. Então, tem essa estrutura que foi criada de subconta para atender essa exigência. Foram feitas também durante o 2023 uma série de outras implementações, entende, né? A reestruturação de banco de dados, novas interfaces, foi otimizada a emissão e personalização do certificado, foram incluídos, entende, né, catálogo de cursos livres para inscrição, enfim, foi feita uma série de coisas interessantes também no 2023. No 2024, se foi para frente também, né, com novas funcionalidades, introduzindo funcionalidade de acessibilidade também, né, e então teve a possibilidade também, foi feita uma parceria com a Acredita, entende, para ter aquele sistema de prêmios, Certificados. certificados, entende, né, feitos através disso. Foram construídos também novos relatórios gerenciais, entende, enfim, foi melhorada também a parte de acessão mobile, entende, né, também, então novas interfaces no mobile, e assim diante, praticamente chegamos até hoje, aonde tem toda a parte praticamente de inteligência artificial também introduzida. Então, já no 2024 tinha a introdução de inteligência artificial para a criação de perguntas automáticas, né? Então, quem vai produzir o conteúdo praticamente tem a possibilidade de usar a inteligência artificial para produzir as perguntas, e isso obviamente dá uma economia de tempo significativa. Mas agora, entende, tem a evolução, tem o lançamento agora do e-Companion, que é um assistente virtual que vai permitir a cada colaborador de ter respostas sobre argumentos que ele estudou, de alguma maneira. Ou seja, todo o material que é colocado dentro da plataforma pode ser insumo para a inteligência artificial. Então, significa que se eu fiz um curso, mas depois eu não lembro exatamente, no momento que eu preciso daquela informação, o que eu estudei, posso perguntar para a minha assistente virtual. Ela me responde, me diz, sim, se faz assim, se faz assim. As respostas são respostas que partem do material que foi deputado por cada engarrafador a ser praticamente insumo da própria inteligência artificial. Então, significa que se o engarrafador X tem uma pólice específica, o Y tem outra pólice específica, cada um vai ter as informações de acordo com a própria pólice, de acordo com o que ele subiu como material, né, que vai gerar praticamente essas perguntas. Então, este tipo de configuração da inteligência artificial vai trazer
né, uma flexibilidade muito grande, entende, na parte de treinamento, e uma possibilidade de atuação extremamente importante no campo, no dia a dia das pessoas que vão trabalhar com isso, né? Vai ter videoteca também centralizadas, então a possibilidade de ter um tratamento praticamente, vamos dizer, dos vídeos diferentes, ou seja, eu posso praticamente subir dentro da plataforma vídeos e ter tudo a parte que diz respeito a, sei lá, entendeu? Quantos likes que tem, quantas pessoas gostaram do vídeo, sequência do vídeos, sequência de execução dos vídeos, por exemplo, uma série de coisas dedicadas exclusivamente, praticamente, à utilização dos vídeos. Então, tudo isso foi praticamente a evolução que teve nesses anos, né? E muitas dessas coisas nasceram exatamente na parceria com a Coca-Cola. Ou seja, nasceram nas demandas, entende, que a Coca-Cola nos fez, entendeu? Oh, gostaríamos de fazer isso. Boa ideia, vamos fazer. E aí, trabalhamos junto, entende, para chegar e para fazer uma evolução também da plataforma. Então, esse é um pouquinho também a filosofia da Enable, né? Trabalhar em conjunto, entende, né? Mas essas demandas também foi muito em conjunto das demandas de negócio que surgiram dos fabricantes que vieram para nós, né? Então, assim, o que é o nosso papel? É entender essas demandas de negócio que vêm para a gente e a gente consolidar com o que é a nossa estratégia também. Então, a gente entende o que é a dor dos fabricantes, o que é a nossa dor e tenta conciliar isso. Então, a gente entende, olha, tá faltando esse tipo de conteúdo, tá faltando esse treinamento, vamos entender, vamos trazer para casa, vamos fazer, e a gente traz, e a gente justamente vê essa evolução da plataforma evoluindo junto com a gente. Então, isso foi muito legal também, de trazer essa linha do tempo justamente para ver essa evolução em conjunto, né? Exatamente. E agora eu acho que podemos trazer a Solar, nada mais, nada menos, para falar sobre as melhores práticas. Exatamente, né? Eu queria trazer a Morgana, Holanda. É uma das engarrafadoras mais importantes que nós temos aqui no Brasil, entende? É extremamente representativa, entende? Então, nesse sentido, vai ser muito interessante o case específico deles, entende? Né? Como usuários mesmo, né? Boa tarde. Como já falaram, eu sou Morgana, faço parte da Solar Coca-Cola. A Solar Coca-Cola, ela é uma das engarrafadoras da Coca-Cola aqui no Brasil, e nós atuamos ali no território do Nordeste e do Norte do país. Temos aproximadamente 20 mil colaboradores. Obrigada. Sendo desses, em torno de 5 mil do nosso time de vendas. E aí essa plataforma e essas ações que a gente vai falar um pouquinho aqui, elas dizem muito respeito especificamente à nossa capacitação de vendas. Então, falando um pouquinho para vocês entenderem, né, qual é que é a nossa realidade, como que é a nossa estratégia sobre a academia de vendas, né? Na Solar, nós atuamos como universidade corporativa, e essa universidade corporativa nós chamamos de Universo Solar. Dentro dessa universidade corporativa, nós temos 5 academias. Uma delas é a Academia de Vendas, com foco em toda a capacitação para o nosso time de vendas, como eu falei, em torno de 5 mil colaboradores. E aí, essa academia, né, ela tem como foco desenvolver os colaboradores da área comercial, os parceiros de negócio, traduzindo aí todas essas estratégias que são comuns a todo o sistema, mas tem ali suas particularidades por conta da nossa regionalização, do território que a gente atua, das demandas específicas, né, do nosso negócio. E aí, quando a gente fala da academia de vendas especificamente, a gente tem produtos que são os principais, que eu posso trazer aqui para vocês. Dentre eles, né, nós temos o Dia C, que é o Dia do Conhecimento, nós temos a TV Unisolar, nós temos a nossa plataforma LMS também, e a gente tem as pílulas de matinais. De forma geral, né, quais são os nossos desafios quando a gente fala de academia de vendas? A gente está falando de um time que o trabalho deles é fora do ambiente da empresa, né? Então, eles ficam no PDV. É um time que, por conta disso, não tem tanta estrutura assim, não é um time que tem notebook, que passa o dia sentadinho ali no computador. Então, como fazer capacitação para essas pessoas, né? E aí, nesse sentido, a gente vem com essas estratégias. Aí foi muito falado aqui, né, de conteúdos rápidos, conteúdos assertivos, conteúdos diretos. E aí, por meio desses produtos, a gente consegue alcançar essas pessoas. No dia C do conhecimento, por exemplo, é uma estratégia que a gente tem, onde a gente aproveita uma segunda-feira do mês para ter um tema. Toda segunda-feira, o time de vendas ele se reúne
em toda a Solar, em todo o nosso território, que é outra dificuldade também, né? A gente tem um território muito extenso, a gente pega todo o Nordeste e o Norte. Mas a gente tem esse ritual, que é toda segunda-feira, toda segunda, quarta e sexta, estamos reunidos ali para passar as estratégias de vendas. Então a gente alinhou que um desses momentos é especificamente para capacitação. Pode parar, mas só isso, mas quando a gente olha para desafios de vendas, ainda é muita coisa, muita conquista. E aí, com isso, a gente vai traduzindo ali as nossas estratégias para o time de vendas. As outras iniciativas, como vocês podem ver, elas remetem muito às capacitações mais rápidas, né? A microlearning, a conteúdos mais dinâmicos, né? Quando a gente fala da TV Unisolar, por exemplo, são conteúdos em vídeo, de forma que rapidamente o nosso colaborador ele consiga captar a mensagem da estratégia que a gente quer traduzir. E pílulas da matinal é reforço daquele dia C. Então, do dia C que eles tiveram conteúdo de forma mais aprofundada, mas ali nas pílulas das matinais eles têm um reforço para que eles fiquem alimentando aquilo que eles aprenderam. Aqui eu trago algumas ilustrações para vocês, por exemplo, de algumas imagens, né, dessas pílulas de matinais. Então, talvez para algumas pessoas não faça muito sentido, porque tem muitos termos muito novos, né, para a Nath, com certeza faz. Mas aqui alguns dos temas que a gente falou, né? Já falamos de contagem de estoque, de GTCs, de foco no frio, que é a forma como a gente faz a nossa execução, os nossos produtos, as nossas categorias. Aqui, quando a gente olha também, né, olhando para a Educo, um pouco dos conteúdos que a gente armazena, né, que a gente disponibiliza para os nossos colaboradores por meio da nossa plataforma, né, da Educo. Então, a gente tem aqui a negociação de alto impacto, a conexão comercial e gestão do tempo, treinamento de cerveja. Então, tudo isso muito conectado às nossas possibilidades, como os nossos colegas falaram, né? São conteúdos muito personalizados. Então, de fato, como foi falado, a gente consegue construir aquele conteúdo que faz sentido para a gente, armazenar na plataforma. E aqui alguns dos resultados, olhando para o ano passado, né? A gente teve mais de 6.000 pessoas alcançadas por meio das ações de capacitação, especificamente para a área de vendas, na academia de vendas. Com isso, foram gerados mais de 21 mil certificados, mais de 63 mil horas de treinamento. Foram 14 conteúdos construídos para o dia C, ou seja, para as ações de treinamento presenciais. Foram mais de 20 pílulas de conteúdo ao longo do ano, mais de 25 vídeos de treinamentos. E a gente também teve algumas conquistas de evolução, né, na nossa plataforma, como, por exemplo, a entrada na plataforma por meio do SSO, sem aquela precisar colocar ali a senha. Isso facilita muito a vida no dia a dia, ganha um pouquinho mais o engajamento do nosso público. Um ponto super importante também, né? Os multiplicadores de conhecimento, os facilitadores, são os próprios colaboradores. Então, a gente tem mais de 280 colaboradores, que são as próprias pessoas da área comercial, que são capacitadas, né? Tem a formação de multiplicadores e são também capacitadas no conteúdo técnico para que eles estejam ali nas suas regionais, na sua unidade, multiplicando esse conhecimento técnico. E para isso a gente precisa também do apoio das áreas técnicas, áreas mais corporativas, para que elas possam fornecer e co-construir com a gente esses conteúdos. Obrigada, pessoal. Esse foi o case da Solar, passando agora para a continuidade da palestra. Muito obrigado. Obrigada, Fogão. Considerem que esta é uma experiência extremamente interessante e significativa. A Solar é muito importante como engarrafador. É de 1 dos 40 que estão dentro do sistema. Sim, a gente tem muitos cases para compartilhar, mas não tinha como não trazer a Solar e não trazer a Morgana para falar também. E assim, para falar de impacto no sistema da Coca, a gente sai, falando em termos de plataforma, a gente sai de uma parte de plataforma em que a gente focava muito em conteúdos múltiplos, muito em adoção da plataforma, em só treinar, em fazer uma plataforma muito educacional de fato, e painéis descritivos, mas para uma parte agora de plataforma em que a gente faz um conteúdo baseado em currículo mesmo. Então, a gente fez um master plan, que a gente chama internamente, em que esse currículo vai desde o desenvolvedor, promotor, até o gerente de vendas. Então, a gente tem conteúdos que ele vai passar no dia a dia dele, que são fundamentais para a função dele, que ele tem que cumprir.
a gente passa também para um conteúdo chaves da função, como eu falei, e agora também foco muito em impacto de negócio. E não só ter, assim, a adoção da plataforma. Então, a gente está focando muito na frequência dele e não só, tipo, entrou e saiu. Então, é mais basicamente na qualidade do que na quantidade de conteúdos que a gente está focando. E em questão, vou ter que correr por conta do tempo, mas em questão do impacto na comunidade que a gente chama, a gente agora cria uma comunidade que é muito mais colaborativa, foca na experiência, foca no conteúdo, nessa conexão, compartilhamento entre todo o sistema. Então, assim, a gente cria agora a gente criou um programa além da ferramenta, em que a gente consegue criar esse sistema colaborativo de compartilhamento e desenvolvimento de treinamento, mas também, assim, de conexão, além de eu ser só apenas a company, mas que todos os fabricantes conversam entre si para trocar entre si. Então, assim, é realmente um sistema que vivo, né? Sempre foi, mas que segue vivendo para para robustecer essa parte de treinamento. Mas, de qualquer maneira, seguimos aí evoluindo a plataforma da forma que a gente consegue e, enfim, é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui o tempo e a disponibilidade também de vocês e obrigada. Muito obrigado a todos.